Ora, fundo arrastado. Bom, antes de iniciar a análise, Joana, estas imagens são as imagens originais. Esta é a resolução original da imagem. Eu coloco esta questão porque esta imagem tem uma resolução, tem um tamanho de 612 por 612 pixels, o que é perfeitamente normal, tendo em conta que foi fotografado, foi realizada com um telemóvel. Para visualizar no computador, mais do que isto já não é possível ampliar. Para imprimir, a questão torna-se mais complicada. Para imprimir, elas terão que ser impressas num tamanho bem reduzido, talvez assim, por forma a que não se visualize a pixelização. Mas aquilo que eu aconselho é, logo que possível, realizar um teste, ainda a uma loja de fotografia, e mandar imprimir uma destas imagens em tamanho 10 por 15 sem corte, porque caso contrário, como esta imagem não é proporcional a 10 por 15 centímetros, irá haver um corte. Portanto, o 10 por 15 centímetros é o tamanho standard, e portanto digamos que para ficar proporcional teria que ter mais espaço na vertical. Ao pedir na loja de fotografia para não cortar a imagem, portanto vai sair uma faixa a branco, e essa faixa tem que ser depois retirada. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é ir a uma gráfica e compor as imagens numa folha A4, por exemplo, e mandar imprimir. Mas esta questão da resolução é muito importante, porque se estes são os ficheiros originais enviados diretamente do telemóvel ou do computador para mim, sem que tenham passado por nenhum tipo de software para reduzir a imagem, então isso significa que estas imagens, infelizmente, não podem ser impressas num tamanho muito grande, ou muito provavelmente nem no tamanho 10 por 15 centímetros. Mas nada como ir à loja, efetuar uma impressão e fazer o teste. Essa é uma das desvantagens entre fotografar com um telemóvel e com uma câmara fotográfica que tem muito mais resolução. Então vamos à análise. Portanto, fundo arrastado. Ok, o fundo está mais desfocado que propriamente arrastado. Arrastado está somente aqui o carro. Vamos ver as imagens seguintes para perceber se temos uma melhor opção. Aqui nesta imagem o fundo pode ser considerado arrastado, mas neste caso este seria o fundo de que plano? Porque este é o primeiro plano. Se tivéssemos aqui uma pessoa, isto seria o fundo, ok? Sendo assim não é, sendo assim isto é um primeiro plano e o fundo são os edifícios. Portanto, para termos um fundo arrastado, para este ser considerado fundo arrastado, deverá haver aqui um primeiro plano, uma pessoa, por exemplo. Vamos ver as próximas. Enquadramento ao centro, ok. Pode ser. Bom, é visível aqui esta pixelização na imagem. Esta questão é muito importante de se resolver, porque a Joana pode achar que estas fotografias são suficientes para imprimir, a resolução destas imagens é suficiente para imprimir num tamanho 10 por 15, aquele formato padrão, e não é.
Daí que as imagens devam ser registadas preferencialmente com uma câmara fotográfica com resolução suficiente para imprimir em 10 por 15. No que diz respeito à composição, está ok. Além de que as próprias imagens, este é o tamanho máximo que elas têm. As imagens, esta imagem neste caso, nem sequer preenche o fundo do computador. Por exemplo, se eu quiser visualizar em full screen ou em ecrã cheio. Esta já tem maior resolução comparativamente com a anterior. Mesmo assim não é suficiente para imprimir em 10 por 15, mas já tem maior resolução. Portanto, esta seria para enquadramento ao centro, ok. Bom, elas têm um formato quadrado, o que facilita o enquadramento ao centro. Ok, podemos ter também uma linha condutora até este elemento. Ok, agora já está, ela não estava a ser visualizada na totalidade. Então aqui nesta imagem eu teria cortado por aqui, ok? E este espaço que cortava, colocava-o, aplicava-o aqui embaixo, ok? Ora, centro. Pode ser... A questão é que estas imagens têm todas elas um formato quadrado. E é muito complicado jogar com os terços e com o espaçamento para o perfil ou para o olhar, para a direção do perfil do olhar, uma vez que não há grande espaço nas margens a dar. Enquadramento ao centro. Esta já tem uma maior resolução comparada com as anteriores. A resolução desta, 1280 por 1280, será uma resolução já aceitável para a impressão em tamanho 10 por 15. Aceitável, não necessariamente ideal. Portanto, em termos de enquadramento ao centro, ok, pode ser. Comparação, portanto, aqui seria comparação real ou não real. Não está especificado, mas para comparação real estará correto. Comparação 2, portanto, comparação real também estará correto. Enquadramento ao centro também poderá ser utilizado. É uma pena esta imagem, eu gosto muito desta imagem, mas é uma pena que só tenha esta resolução. Isto significa que nunca será possível efetuar uma impressão desta imagem com um tamanho superior ao da palma de uma mão, sem que haja perda considerável de qualidade. Ora, este é para a comparação. Portanto, temos uma comparação real e temos uma comparação não real. Temos uma comparação real onde temos aqui o tamanho das pessoas que nos dá uma real noção da dimensão desta estrutura. Temos uma comparação não real através deste primeiro plano, onde cada uma destas linhas parece ter um tamanho superior ao de toda esta estrutura. Contrapicado está ótimo,
gosto da imagem. Primeiro plano desfocado, ok, está correto, está bem enquadrada. Este elemento encontra-se corretamente posicionado no ponto forte da imagem, assim como este outro elemento também corretamente posicionado. Primeiro plano desfocado, bom, ela está desfocada pelo todo, portanto não é uma fotografia que me agrade de um ponto de vista técnico. Primeiro plano desfocado. Bom, esta também não é uma imagem que esteja suficientemente nítida. Estas letras ainda são perceptíveis. Aqui não dá para perceber o que está escrito. Temos que ter em atenção a esses fatores. E esta imagem também muito provavelmente terá sido tirada com o telemóvel. Diagonal, ok. Está ótima. Esta será também para a diagonal. Isto é para o exercício diagonal ou para o exercício das linhas dinâmicas. A câmera foi rodada, a câmera rodou para realizar a imagem numa diagonal. Hoje será para as linhas dinâmicas. Para as linhas dinâmicas também estará correto, uma vez que a imagem apresenta linhas curvas e linhas diagonais. Esta nota-se que a câmera rodou porque estas linhas verticais estão ligeiramente diagonais. E é uma boa imagem, qualquer uma destas três o é. Mas esta é muito mais visível o efeito da aplicação da câmera na diagonal. Ângulo de visão do lado. O ideal era haver um pouco menos espaço aqui e mais espaço para cá, por forma a dar um maior espaço à direção do perfil ou do olhar. Esta já está melhor, tendo mais espaço. Ok, só este elemento aqui é que não me agrada, podia ter desaparecido. A visão de lado. Esta imagem também foi realizada com o telemóvel. Não terá sido realizada com a Sony. É que esta também tem pouca resolução. E eu não estou a conseguir perceber se isto são imagens que foram transformadas em ficheiros de baixa resolução para me serem enviados por e-mail, ou se isto é a original. Ângulo de visão de lado. Teria dado menos espaço aqui e um pouco mais espaço aqui, ok? Mas serve também para o efeito. Linha condutora, este não será o melhor exemplo. Existe de facto aqui uma série de planos que me conduzem em profundidade pela imagem até estes elementos aqui. Mas não será o pretendido. O ideal é termos uma imagem com profundidade e com uma linha, óbvio ou não, que conduz até um elemento na imagem, percorrendo assim uma linha condutora, percorrendo a imagem de um lado ao outro da imagem. Esta já será mais correta. Está ótima.
Está aqui também. Esta questão da resolução é um problema. Ela está com imenso ruído. Ela levou também a um tratamento agressivo, um tratamento digital de imagem agressivo, e por isso é que tem bastante ruído. Suponho que tenha sido realizada com o telemóvel. Esta será para linhas dinâmicas, ok. Portanto, as outras seriam mesmo para a colocação do tema na diagonal. Linhas dinâmicas está correto. Linhas dinâmicas está correto. Simetria também é possível. Linhas estáticas não necessariamente, porque há aqui uma série de curvas nestas linhas e deixam de ser estáticas, além de que aqui no fundo temos também linhas curvas, ok? Portanto, não é uma imagem que se possa chamar de estática. Linhas estáticas, mais do que a anterior, mesmo assim, devido à perspectiva presente na imagem, esta linha horizontal está diagonal, ok? Linhas estáticas também não é uma boa imagem para representar uma imagem estática, porque temos também linhas com perspectiva e fazendo com que haja aqui uma diagonal e uma outra diagonal aqui, ok? Portanto, isto tem a ver com a perspectiva com o ângulo. Se realizarmos um ângulo correto, por forma a haver uma ausência de perspectiva na imagem e nas linhas, aí as linhas horizontais e verticais estarão horizontais e verticais na imagem tal e qual como elas são. Linhas estáticas nesta imagem não. Nesta imagem de todo não tem linhas estáticas, temos aqui linhas diagonais, ok? De linhas dinâmicas, linhas curvas, ok? É uma boa imagem, gosto desta imagem, está muito bem preenchida, mas não para o exercício das linhas estáticas. Linha condutora, não necessariamente. Não sei se está a referir a esta linha presente aqui no enquadramento, mas a minha atenção prende-se nestes elementos e não necessariamente através desta linha como linha guia para percorrer o meu olhar pela imagem. Macro sim, está ótima. Macro também está ótima. Macro também está ótima e está corretamente posicionada. Moldura, ok. Está ótima. A moldura. A moldura pretende-se, para o exercício da moldura, pretende-se uma moldura em primeiro plano, uma espécie de enquadramento dentro do enquadramento. Esta pode ser utilizada para o exercício da moldura, mas pretendia-se algo mais, pretendia-se um destaque àquilo que está dentro da moldura e não à moldura. É mais visível nesta imagem o detalhe da moldura do que propriamente aquilo que está dentro da moldura, ok? A imagem, o enquadramento dentro do enquadramento. Para a moldura, ok, pode ser. Esta imagem tem muito mais resolução. Esta já é uma imagem que pode ser já utilizada para imprimir em 10 por 15 cm.
Eu não sei se esta imagem foi realizada também com o telemóvel, mas se foi, então nesse caso todas as anteriores deveriam ter sido realizadas com a mesma resolução, ok? É uma pena não estarem, é um desperdício, porque algumas delas são boas imagens e poderiam ser impressas em formato maior. Esta imagem, portanto, é para o exercício de fundo neutro, ok, está correto. Esta também já tem uma boa resolução, o que é ótimo. Esta imagem será também para o fundo neutro. Ok, o fundo está neutro se tivermos em conta que o céu é o fundo. Esta é uma boa imagem e eu gosto dela. É uma boa imagem, por exemplo, para a linha condutora. Para o fundo neutro, eu prefiro uma imagem onde o fundo seja um fundo de um primeiro plano. Imaginemos que haja aqui uma pessoa, por exemplo, e esse fundo seja o todo e esteja neutro, ou seja, nesta imagem eu considero que o fundo é não só o céu, mas também estas estruturas aqui. E como tal, este não pode ser considerado de fundo neutro, ok? Um fundo neutro, prefiro uma imagem de um primeiro plano, onde o primeiro plano tem principal destaque, o que não é o caso desta imagem. Nesta imagem o fundo é que tem principal destaque. Portanto, pretendo uma imagem com um primeiro plano com especial relevo, destaque, e depois então o fundo neutro, sem ausente de qualquer ruído e por forma a não entrar em conflito com o primeiro plano. Aqui já regressamos às imagens com baixa resolução. Além de haver aqui imenso ruído e já pixelização. Esta imagem não e tem um tratamento excessivo, um tratamento digital de imagem excessivo. Não é uma boa imagem para ser impressa. Em todo caso, a questão do fundo neutro coloca-se tal como na anterior. Fundo neutro, ok. Esta já poderá ser considerado fundo do céu, uma vez que este é o primeiro plano, ok? É pena a questão da resolução estar também presente nesta imagem. Fundo neutro. O que é o fundo? É o céu. É uma ótima imagem e ausente de ruído. Contudo, eu pretendo uma imagem com um fundo. E se calhar nesta imagem o fundo é tudo isto, ok? São todos estes planos e como tal não é neutro. Pretende-se um primeiro plano e depois esse primeiro plano com o destaque e então o fundo a ser neutro. Picado, ok, está correto. Temos também uma linha condutora. Picado, ok. Temos que ter em atenção aos tratamentos excessivos de imagem, como é o caso desta aqui. Esta imagem está demasiado saturada e apresenta tonalidades que não correspondem à realidade. Picado, ok. Picado, ok.
simetria está correto, poderia ser ainda um pouco mais rigoroso se nos colocássemos um pouco mais para este lado. Está correto. Isto seria para simetria. Ok, está correto. Eu teria enquadrado por aqui, por forma a que este elemento não estivesse presente, portanto concentrando-me só nesta estrutura, e ao cortar o espaço que estou a retirar daqui, aplicar aqui, para deixar visualizar o resto do edifício, caso isso fosse possível, claro. Terços. Esta imagem está exageradamente saturada. O ideal era realizar todos estes exercícios sem estes efeitos, e depois o tratamento digital de imagem a ser dado posteriormente e não na hora de realizar a imagem. Portanto, terços, ok, está correto, está corretamente posicionada. Esta também está corretamente posicionada. Está corretamente posicionada, está uma boa imagem, está bem preenchida. Eu gosto de imagens bem preenchidas. Temos aqui uma série de planos também a dar profundidade à imagem. A única questão nesta imagem que eu colocaria é a direção da pessoa, portanto, todo este espaço que está para trás ter sido dado à frente, obviamente que dependendo também daquilo que estivesse à frente do sujeito. Terços, também está correto. Terços, ok, está equilibrada. Terços novamente. Portanto, aqui esta linha do horizonte devia subir para aqui, ok? Nunca ao centro. Fugir sempre do centro. Esta linha subir e, neste caso, a linha subindo teria que ter sido dado espaço para baixo. O ângulo de visão de trás. Portanto, o ângulo de visão de trás pode estar correto, mas o ideal aqui era deixar na imagem espaço para o espectador visualizar aquilo que o sujeito está também a visualizar, ok? Portanto, talvez colocá-lo numa linha dos terços e não ao centro, aproximar mais, o fotógrafo aproximar-se mais do sujeito, de forma a deixar no enquadramento aquilo que o sujeito está a visualizar. E esta é a última. Ok, é a última. Bom, eu gosto das imagens da Joana e notavelmente a Joana tem umas boas noções de composição e cria imagens bem preenchidas, imagens agradáveis. É uma pena esta questão da resolução, é uma pena estas imagens terem sido realizadas com um telemóvel, não com uma câmera reflex, de preferência com uma boa resolução de imagem, porque há aqui boas imagens que impressas em grandes formatos seriam valorizadas, largamente valorizadas com essa impressão, naturalmente. Mas tendo sido realizadas com o telemóvel, é pena porque não passa de uma impressão com cerca de 4 ou 5 por 5 centímetros, uma impressão com o tamanho da palma da mão.
se existir uma opção no telemóvel que permita aumentar a resolução da imagem, porque existem de facto aqui algumas imagens com uma maior resolução, como é o caso desta aqui. Esta já tem uma boa resolução. Nesse caso, o melhor é ativar essa opção e deixá-la ficar no máximo, ok? Bom trabalho. No que diz respeito ao trabalho de composição, é importante tendo em conta que muitas destas imagens não serão possíveis de serem impressas em formato 10x15. Então eu sugiro um trabalho com uma impressão em menor tamanho, em formato com menor tamanho, e já que as imagens têm um formato quadrado, se calhar o suporte ter também um formato quadrado. Vamos supor que temos a imagem e colocamos a imagem sobre uma folha de papel com formato quadrado. Portanto, o nosso portfólio da Joana, neste caso, poderá ter um formato quadrado, já que, ou se todas as imagens tiverem também esse formato quadrado, ok? Creio que ficará assim um bom trabalho. Parabéns, até amanhã.